É isso que acontece quando você segue conselhos obsoletos em um mundo que seguiu em frente sem você. Você trabalha mais, ganha mais e de alguma forma acaba com menos no final de cada mês. A velha fórmula: estudar, trabalhar, economizar, evitar dívidas, aposentar-se confortavelmente, não está quebrada porque as pessoas pararam de tentar. O sistema está quebrado porque as regras mudaram em 1971, quando o dinheiro se tornou dívida. E a maioria das pessoas ainda joga pelas regras da década de 1950 na economia atual. A diferença não está entre os inteligentes e os tolos, está entre aqueles que atualizaram seu software mental e aqueles que ainda funcionam com uma programação obsoleta. E aqui está a parte desconfortável. Seus problemas financeiros podem ter menos a ver com a economia e mais com o fato de você estar operando com uma mentalidade que expirou há décadas. Algumas contas básicas de aritmética vão te deixar desconfortável. Seu amigo médico finalmente atinge a marca de $1 milhão em renda e está radiante, contando para todo mundo. Aí chega a conta do imposto de renda, $750 mil. O lucro líquido depois das despesas talvez uns $400 mil. Nada mal, objetivamente falando. Mas eis o problema. Ele trabalhou 80 horas por semana, trocou a vida inteira por essa renda, e o governo levou 75% antes mesmo dele poder mexer nela. Agora vejamos o outro lado da moeda. Alguém cria um negócio, fatura $1 milhão como empreendedor, investe imediatamente em imóveis com um financiamento de 4-1 oferecido pelo banco, e esse 1 milhão se transforma em 4 milhões em ativos, pagando praticamente zero de impostos devido à depreciação e à estrutura de dívidas. A matemática é desproporcional. O mesmo $1 milhão, mas resultados completamente diferentes. Não por falta de esforço, mas por entender de que lado do código tributário você está. Eis a parte que ninguém quer dizer em voz alta. Dívidas e impostos enriquecem os ricos, enquanto empobrecem os pobres e a classe média. Isso não é um julgamento moral, é aritmética. O sistema não está quebrado. Ele está funcionando exatamente como foi projetado e você é que está jogando do lado errado. Warren Buffett teve um sócio por quase 60 anos e esse sócio disse uma vez algo que causou um alvoroço. Os primeiros US, 100 mil segundo mas você tem que fazer isso. Não me importa o que você tenha que fazer. Se isso significa andar a pé para todo lugar e não comer nada que não tenha sido comprado com cupom, dê um jeito de conseguir esses US, 100 mil. Depois disso, você pode aliviar um pouco o ritmo. As pessoas odiaram isso. Disseram que era desconectado da realidade, privilegiado, insensível. Mas eis o que ele entendeu e que a maioria das pessoas não entende. Os juros compostos não se importam com seus sentimentos. E os primeiros US, 100 mil segundo exponencialmente mais difíceis de alcançar do que os segundos US 100 mil, porque você está lutando contra um impulso zero. É como empurrar uma pedra morro acima sem nenhuma alavanca. Ele também disse, a primeira regra dos juros compostos é nunca interrompê-los desnecessariamente. Tradução: uma vez que você ganha impulso, a pior coisa que pode fazer é parar. A maioria das pessoas para constantemente. Elas economizam US, 10 mil e depois gastam tudo em um carro. Elas criam impulso, depois o interrompem por causa da inflação do estilo de vida e os juros compostos nunca decolam. Essa mesma pessoa morou na mesma casa modesta por mais de 70 anos, apesar de ser bilionária. Ela não era mesquinha. Ela simplesmente entendia que o valor da sua casa não importa para o resultado final. Riqueza é o que você não vê.
A pessoa que dirige um carro de $80.000 geralmente é aquela que pega empréstimos para manter as aparências, enquanto a pessoa que dirige um sedã de 15 anos pode ser aquela com um patrimônio de $3 milhões. Eis como garantir a pobreza, e é mais fácil do que você imagina. Primeiro, gaste mais do que ganha. Use sempre cartões de crédito, mantenha saldo devedor, pague 18% de juros em coisas que perdem valor no momento da compra e faça isso por décadas. Compre o carro que você pode pagar porque você merece. Financie as férias no crédito porque você precisa de um descanso. Melhore seu estilo de vida sempre que receber um aumento. E certifique-se de que suas despesas sempre excedam sua renda. A matemática vai te destruir, mas tão lentamente que você só vai perceber quando for tarde demais. Segundo, torne-se uma pessoa não confiável. Chegue atrasado, perca prazos, dê desculpas, seja aquela pessoa com quem ninguém pode contar e você vai afundar imediatamente. Se você for uma pessoa não confiável, não importa quais sejam suas outras virtudes, porque ninguém vai querer trabalhar com você, contratá-lo ou fazer parceria com você. A reputação é construída ao longo de anos e destruída em instantes, e a falta de confiabilidade é a maneira mais rápida de destruí-la. Você vai se perguntar por que as oportunidades nunca aparecem. Mas a resposta será óbvia para todos, menos para você. Terceiro, nunca aprenda nada novo depois dos 25 anos. Acomode-se com o que aprendeu na escola para sempre. Presuma que o mundo não vai mudar. Vai mudar sim, e você ficará obsoleto. As informações que você aprendeu na faculdade já estarão desatualizadas quando você se formar. E se você parar de aprender, verá pessoas mais jovens e ambiciosas te ultrapassarem porque continuaram crescendo enquanto você ficou parado. Você vai reclamar que o mundo mudou, mas o mundo não se importa com o seu conforto. Quarto, case-se com a pessoa errada. Escolha alguém que te puxa para baixo, incentiva seus piores hábitos e se ressente da sua ambição. Depois, veja sua vida desmoronar. Escolha um parceiro que gasta sem pensar enquanto você tenta economizar. Quem zomba dos seus objetivos enquanto você tenta construir algo? Quem quer que você permaneça pequeno porque seu crescimento os incomoda? Um casamento ruim custará mais do que dinheiro. Custará energia, foco e anos da sua vida que você nunca recuperará. Quinto, inveje a todos. Gaste sua energia ressentindo-se de pessoas que estão se saindo melhor do que você, em vez de aprender com elas, e isso garante a infelicidade. Compare-se constantemente aos outros. Sinta amargura quando eles tiverem sucesso. Presuma que eles tiveram sorte ou trapacearam enquanto você se deu mal, e deixe esse veneno corroer você. A inveja é o mais estúpido dos 7 pecados capitais, porque é o único que você não consegue desfrutar. Você só fica infeliz sem aprender nada. Sexto, nunca assuma a responsabilidade. Culpe a economia, seu chefe, seus pais, o governo, qualquer um menos você mesmo, e permaneça impotente para sempre. Torne-se vítima de todas as circunstâncias. Convença-se de que forças externas controlam sua vida e abra mão de toda a sua autonomia. No momento em que você decide que nada é sua culpa, você também decide que nada está sob seu controle e garante que nunca melhorará sua situação. Sétimo, desenvolva a autocomiseração como um traço central da personalidade. Sempre que algo der errado, refugie-se na autocomiseração. Entregue-se à autocomiseração e permaneça nela. Afunde-se em como a vida é injusta, como você sofre, como ninguém entende sua luta. A autocomiseração é um modo de pensar desastroso porque mantém você focado no problema em vez da solução.
E enquanto você se lamenta, o mundo segue em frente sem você. Agora, inverta essa situação. Faça o oposto dessas 7 coisas e você já estará à frente de 90% das pessoas. Não é complicado. Evitar a estupidez é mais fácil do que buscar a genialidade. A maioria das pessoas fracassa não por falta de inteligência, mas porque faz coisas obviamente estúpidas constantemente. Eles sabem que não deveriam ter dívidas no cartão de crédito com juros de 18%, mas mesmo assim o fazem. Sabem que deveriam poupar, mas não poupam. Sabem que deveriam aprender novas habilidades, mas se acomodam. Sabem que o parceiro os está puxando para baixo, mas permanecem no relacionamento. Sabem que a inveja e a autocomiseração são veneno, mas mesmo assim se entregam a elas. A fórmula para o fracasso está bem na sua frente. Basta fazer o oposto. Eis o que ninguém te conta sobre salários. No momento em que você recebe você está pensando como um empregado. E pensar como um empregado é a mentalidade mais cara que você jamais adotará. O empregado pensa: como faço para manter este emprego? Enquanto um empreendedor pensa: como crio valor pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar? Um empregado pensa: preciso de segurança, enquanto um empreendedor pensa: preciso de competência. Um empregado pensa: e se eu fracassar e não conseguir pagar minhas contas? Já um empreendedor pensa: e se eu tiver sucesso e nunca mais precisar pedir permissão? A diferença reside em seus modelos mentais. A maioria das pessoas possui 3 personalidades dentro de si. A pessoa pobre que busca gratificação imediata, a pessoa de classe média que busca segurança e um salário fixo, e a pessoa rica que almeja liberdade e controle. Os 3 estão lá, mas apenas um recebe treinamento. Você é ensinado desde os 5 anos de idade a tirar boas notas para conseguir um bom emprego, para conseguir um bom salário, para se aposentar aos 65 anos e torcer para que tenha o suficiente. Esse é todo o programa. O salário se torna o objetivo, não a liberdade, não as opções, não a influência, apenas o salário. E aqui está a armadilha. Quando você otimiza sua vida em torno do salário, torna-se escravo dele. Não pode correr riscos, não pode construir nada, não pode ir embora, algemas de ouro. Você ganha US 150 mil por ano, mas estruturou toda a sua vida hipoteca, prestações do carro, escola particular, estilo de vida em torno desses US 150, 000, e agora está preso. O empreendedor não precisa do salário. Se o negócio falir, ele abre outro. Se o governo não gostar dele, ele se muda. Ele não pede permissão nem segurança. Ele aposta em si mesmo. Essa é a verdadeira diferença. Não o negócio em si, mas a mentalidade. Há uma ideia que circula em círculos motivacionais. Acredite em si mesmo. Você pode fazer qualquer coisa. Siga sua paixão. Bobagem. Eis a realidade. Você não pode fazer qualquer coisa. Você tem aptidões específicas. E se você jogar jogos em que outras pessoas têm essas aptidões e você não, você vai perder. Essa é a previsão mais precisa que você pode fazer. Um cara de uns 70 com coordenação motora mediana não vai chegar à NBA. Não importa o quanto acredite em si mesmo. Alguém sem intuição matemática não vai se tornar um grande físico apenas com força de vontade. Alguém sem talento natural para a linguagem não vai escrever o grande romance americano só porque é apaixonado por isso. Isso não é pessimismo, é a realidade. E operar dentro da realidade é o primeiro requisito para o sucesso. A jogada inteligente não é seguir sua paixão. A jogada inteligente é descobrir no que você é realmente bom, seu círculo de competência, e operar dentro dele, expandindo-o gradualmente ao longo do tempo. Seu círculo de competência
é o conjunto de coisas que você realmente entende em um nível profundo, não coisas que você leu em um artigo ou ouviu em um podcast, mas coisas que você poderia explicar a um especialista cético e obter sua concordância. O círculo de competência da maioria das pessoas é menor do que elas imaginam, e isso não é um problema. O problema surge quando elas atuam fora dele, sem nem mesmo perceber. Warren Buffett e seu sócio construíram um dos históricos de investimento mais bem-sucedidos da história fazendo algo radical. Eles só investiam em coisas que entendiam. Se não compreendessem o modelo de negócios, não investiam, sem exceções. Eles deixaram passar o boom da internet no final dos anos 90 porque não o entendiam e todos zombaram deles. A imprensa financeira os chamou de dinossauros, velhos que não entendiam a nova economia, relíquias que seriam deixadas para trás pela revolução digital. Então a crise chegou e eles pareceram gênios. Não eram gênios, simplesmente permaneceram dentro de sua área de especialização. Eles entendiam de seguros, eles entendiam de marcas de consumo, eles entendiam de bancos, ferrovias e empresas com fluxos de caixa previsíveis. Não entendiam como empresas de internet sem lucro e sem um caminho claro para a rentabilidade podiam valer bilhões de dólares. Então, não investiram. Enquanto seus amigos e vizinhos enriqueciam no papel comprando ações da Cohn Buffett e seu sócio ficavam de fora, aceitando as críticas. Quando a bolha estourou e trilhões de dólares evaporaram, eles ainda tinham seu capital e puderam comprar ótimas empresas a preços razoáveis. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas ouvem falar de criptomoedas, ações de IA, NFTs, qualquer coisa que esteja na moda, e investem em coisas que fundamentalmente não entendem. Então eles perdem dinheiro e culpam o mercado. Não conseguem explicar a tecnologia por trás disso, não entendem o modelo de negócios, não têm ideia de como essas coisas geram valor, mas mesmo assim entram de cabeça porque todo mundo está ficando rico e eles não querem ficar de fora. O mercado não os decepcionou. Eles falharam ao operar fora de sua área de competência. Aqui vai um teste simples. Se você não consegue explicar para uma criança cética de 12 anos como algo gera dinheiro, você não o entende o suficiente para investir nele. Se sua explicação envolve jargões como tecnologia blockchain, disrupção do mercado ou efeitos de rede, mas você não consegue descrever o mecanismo pelo qual o dinheiro flui dos clientes para os proprietários, você está apostando, não investindo. Eis a verdade incômoda. Um interesse intenso por um assunto é indispensável para quem realmente quer se destacar. Você pode se forçar a ser razoavelmente bom em muitas coisas, mas não conseguirá ser realmente bom em nada sem um interesse intenso. Pense na melhor pessoa que você conhece em qualquer área. O melhor carpinteiro, o melhor professor, o melhor programador, o melhor vendedor. Eles não se tornaram os melhores por se forçarem a se importar. Tornaram-se os melhores porque eram genuinamente fascinados pelo trabalho. Liam sobre ele no tempo livre, pensavam nos problemas mesmo quando não estavam sendo pagos. Ficavam entusiasmados ao falar sobre detalhes que entediavam todos os outros. Você não consegue fingir esse nível de interesse e não consegue manter a excelência sem ele. Então, pare de tentar se apaixonar por coisas que não te interessam. Pare de seguir conselhos para simplesmente se esforçar mais em áreas onde você não tem nenhuma vantagem natural. Pare de se forçar a entrar em carreiras, negócios ou investimentos só porque alguém te disse que é lá que está o dinheiro. Se você não tiver interesse genuíno, estará competindo com pessoas que têm, e elas vão te destruir porque dependem de recursos naturais, enquanto você depende de força de vontade, e a força de vontade tem um limite.
Encontre algo que realmente te interesse. Torne-se melhor nisso do que a maioria das pessoas e concentre-se nisso. Essa é a verdadeira fórmula. Conheça sua área de competência, mantenha-se dentro dela e expanda-a gradualmente aprendendo habilidades adjacentes. Não se aventure em áreas que você não entende só porque estão em alta. Não confunda um interesse passageiro, despertado por lucros potenciais, com uma fascinação genuína. E definitivamente não acredite nos palestrantes motivacionais que dizem que você pode fazer qualquer coisa se acreditar com força suficiente, porque é assim que as pessoas acabam falidas e amarguradas, se perguntando por que paixão e pensamento positivo não foram o bastante. Existem 3 maneiras pelas quais homens inteligentes vão à falência: bebida, mulheres e alavancagem. As 2 primeiras foram adicionadas apenas porque começam com a mesma letra. Na verdade, é a terceira, alavancagem. Dinheiro emprestado, dívidas, e isso matou mais gente inteligente do que qualquer outra coisa. Mas é aqui que fica interessante. As mesmas pessoas que alertam sobre os perigos da alavancagem a utilizam. Por quê? Porque existe uma diferença entre alavancagem imprudente e alavancagem estratégica, e a maioria das pessoas não consegue distinguir essa diferença. Alavancagem imprudente é pegar dinheiro emprestado para comprar coisas que perdem valor: carros, barcos, bens de consumo, ou usar o cartão de crédito a juros de 18% para manter um estilo de vida que você não pode pagar. Isso é suicídio. Alavancagem estratégica é pegar dinheiro emprestado a juros de 2%, 5% para adquirir ativos que geram fluxo de caixa positivo e se valorizam, como imóveis com fluxo de caixa positivo ou empresas com receitas previsíveis, onde os cálculos são extremamente favoráveis. A maioria das pessoas ouve que é preciso evitar dívidas, mas isso é conselho básico. O verdadeiro conselho é: evite dívidas ruins e aprenda a usar dívidas boas. Mas isso exige compreender a diferença, o que exige educação financeira, algo que a maioria das pessoas nunca recebe. E aqui está a parte que pode te incomodar. Quando os bancos centrais imprimem trilhões de dólares, os poupadores são massacrados. Se você está com dinheiro em espécie, está perdendo poder de compra todos os dias. Se você tem dívidas com juros baixos e fixos e possui ativos que se valorizam, você está ganhando. O sistema está literalmente transferindo riqueza dos poupadores para os devedores. Você não precisa gostar disso, mas precisa entender. O velho conselho poupar dinheiro, evitar dívidas, trabalhar duro funcionava quando o dinheiro era lastreado em ouro. Em 1971, isso acabou e o dinheiro se tornou dívida. As regras mudaram. A maioria das pessoas não atualizou sua estratégia. Não existe economia ruim. Existe apenas a sua economia versus a economia externa. Você tem a economia externa, o mercado de trabalho, as taxas de juros, as políticas governamentais, coisas que você não pode controlar. E você tem a economia interna, suas habilidades, sua mentalidade, sua rede de contatos, sua capacidade de gerar valor, coisas que você pode controlar. Pessoas pobres com uma economia interna ruim só enxergam uma economia externa ruim. Eles olham ao redor e veem problemas, obstáculos, injustiças, e não estão errados porque essas coisas existem, mas são impotentes porque ancoraram seu sucesso em fatores externos. Pessoas de classe média, com uma economia interna de classe média, querem uma casa boa, um emprego estável, um carro e segurança previsível. Quando se perde o emprego, é um desastre, pois toda a identidade e estrutura financeira da pessoa desmoronam. Empreendedores com uma economia interna sólida enxergam mesmo o mundo externo. Recessões, demissões, incertezas e indiferença. Sem emprego para perder,
sem chefe para demiti-los. Se um negócio falha, eles abrem outro. Seu locus de controle é interno. Essa é a verdadeira diferença. Não se trata de ricos versus pobres, mas sim de foco interno versus foco externo. Pessoas com uma mentalidade interna fraca têm pavor do que pode acontecer, e geralmente acontece. Pessoas com medo de perder o emprego geralmente o perdem porque é uma profecia autorrealizável. Pessoas com uma mentalidade interna forte caem e pensam: ótimo, agora vou me levantar mais forte. A primeira tarefa de um empreendedor não é controlar a economia, é controlar o que está dentro da sua cabeça, e tudo mais decorre disso. A maioria das pessoas para no pensamento de primeira ordem. Se eu economizar dinheiro, estarei seguro. Se eu evitar dívidas, estarei protegido. Se eu conseguir um emprego bem remunerado, ficarei rico. O pensamento de segunda ordem pergunta: e depois? Você economiza dinheiro em uma conta poupança com juros zero, juros de 5% enquanto a inflação está em 4%. Isso significa que você está perdendo 5% do seu poder de compra por ano. Parabéns, você está empobrecendo com segurança. Você evita todas as dívidas, incluindo a hipoteca, a 3%, que você poderia ter usado para comprar um imóvel para alugar com rendimento de 8%. Isso significa que você se livrou do risco e perdeu centenas de milhares em oportunidades. Você consegue um emprego bem remunerado como médico especialista, ganhando US 500 mil por ano, o que parece incrível até você perceber que está trabalhando 80 horas por semana. Não tem liberdade de tempo, paga de 40% a 50% em impostos e, se parar de trabalhar, a renda acaba imediatamente. Você trocou toda a sua vida por um salário que não pode manter. Pensar em segunda ordem é desconfortável, porque expõe custos ocultos. A escolha segura muitas vezes não é segura de verdade, enquanto a escolha arriscada muitas vezes não é arriscada quando você faz as contas. Veja um exemplo. Alguém refinancia uma dívida de US 300 milhões de 5% para 5%, o que parece uma loucura porque quem tem US 300 milhões em dívidas? Mas faça as contas. A 5% são US 15 milhões em juros por ano. A 5% são US 5 milhões. Eles simplesmente investiram US 7 milhões. Com a redução do custo do dinheiro, eles conseguem 5 milhões de dólares por ano de volta no bolso. Enquanto isso, os ativos que garantem a dívida geram renda e se valorizam. A dívida os torna mais ricos. A maioria das pessoas ouve falar em 300 milhões de dólares em dívidas e entra em pânico. Quem pensa de forma mais ponderada ouve falar em 5 milhões de dólares em economias anuais e entende. No fim das contas, é isso que importa. Existem ideias antigas e existem novas realidades. Quando você opera com ideias antigas em uma nova realidade, você é esmagado. A ideia antiga, ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, evitar dívidas, comprar uma casa, investir em fundos de índice, aposentar-se aos 65 anos. A nova realidade, dinheiro é dívida. A inflação é permanente. Os impostos penalizam quem ganha e recompensam quem possui. Economizar dinheiro perde valor. Estabilidade no emprego não existe. As regras mudaram há 50 anos. Você pode ficar com raiva disso, pode achar injusto, pode desejar que fosse diferente. Nada disso muda o panorama geral. Ou você pode atualizar sua estratégia. Aprenda como a legislação tributária realmente funciona. Entenda a diferença entre dívida boa e dívida ruim.